Irmãos, a gente continua então o capítulo 5º da Confissão de Fé. Lá no boletim aí, a segunda metade nós paramos na semana passada no 3º parágrafo do capítulo 5 da Confissão de Fé, sobre a providência de Deus. E justamente por ser temas densos, temas que nós não costumamos elaborar com tanta frequência, então é bom que a gente vá com calma, com tranquilidade, devagar. E hoje a gente conclui esse capítulo e faremos do parágrafo 4º até o parágrafo 7, principalmente endereçando o problema do mal, a existência do mal, a existência do sofrimento. Então, de novo, incentivo aos irmãos a participarem, a perguntarem, a tirarem suas dúvidas, porque são temas, como eu falei, que nós não tratamos muito, mas eles são muito importantes para a construção da nossa fé, para a construção do nosso entendimento sobre quem Deus é. Então eu vou fazer uma rápida recapitulação da aula passada, que é muito importante para a gente dar sequência, dar prosseguimento aqui na nossa aula de hoje. Obrigado, Rafa. Então, a gente viu na semana passada, começamos a ver a doutrina da providência de Deus. Alguém lembra o que é a providência de Deus e quer se arriscar aí? Não? Isso que é bom recapitular. Então, vamos lá. A providência de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. E tudo que acontece, tudo que é governado por Deus, é para a sua glória, tem a finalidade de glorificar o nome de Deus. Alguns conceitos importantes que a gente falou acerca disso, acerca da providência de Deus. A gente viu que a providência de Deus é sustentada por dois aspectos: a presciência de Deus e os decretos de Deus, o decreto de Deus. Sendo que o decreto de Deus é a causa primária da presciência, ou seja, a providência é sustentada pela presciência e pelo decreto, mas o decreto rege a presciência, ok? E não o contrário. Então, quando a Bíblia fala e a Confissão de Fé repete sobre a presciência de Deus, a gente vê que a presciência não é um mero conhecimento do futuro. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso, que a gente discutiu isso? Que Deus não simplesmente olha para a linha temporal, para o futuro dos eventos e então reage àquilo. Isso seria um Deus temporal e não um Deus eterno. Isso seria um Deus limitado aos eventos, aos acontecimentos históricos, e não um Deus soberano. Um Deus soberano existe e age independentemente de qualquer coisa. Isso é soberania por excelência. Isso é autonomia por excelência, e a gente só vê isso no ser de Deus. Se Deus reagisse a algo que ele vê no futuro, o futuro está acima de Deus. Ou, no mínimo, o futuro existiria à parte de Deus, independente de Deus. Mas não, o futuro existe porque Deus assim o decreta. Ele assim o estabelece para acontecer. Então, por que Deus conhece, Deus sabe tudo que vai acontecer na nossa linha temporal, na nossa história? Porque assim ele o decretou, ok? Então a gente vê que quando a gente então encara essa onisciência de Deus, ou seja, o conhecimento prévio das coisas, a partir do seu decreto, a gente volta para a finalidade, e hoje eu vou repetir constantemente isso: a finalidade, o porquê, o motivo, o objetivo de Deus fazer o que ele faz. É tudo para a sua glória. A gente precisa entender isso muito bem, senão a doutrina vai escapar pelos nossos dedos. Então, é tudo para a sua glória. O que isso significa? Que Deus, sendo onisciente, ele sabe de todas as possibilidades, de todas as possíveis realidades que o mundo poderia incorrer. Ele vai decretar, ele vai determinar aquela cuja história mais o glorifica. Lembram-se disso também? Quando a gente falou isso? Que Deus entende, Deus conhece tudo que poderia acontecer, e ele decreta como realidade
aquela linha temporal, aquela realidade, aquela ordem dos fatos que mais vai glorificá-lo. E aí, na última aula, uma das últimas perguntas foi sobre a história de Sansão. Eu usei o exemplo de Sansão, na verdade, um dos irmãos trouxe o exemplo de Sansão muito bem para falar sobre a providência, mas, poxa, Sansão fez tudo errado, e aquilo foi usado por Deus, e de fato, até quando Sansão foi procurar uma esposa filisteia, que era algo contrário à lei de Deus, o autor do livro dos Juízes vai colocar uma nota, e vai dizer o seguinte: mas os seus pais não sabiam que aquilo ali foi feito por Deus, porque Deus estava procurando uma ocasião para ferir os filisteus. Então, até aquilo ali foi permitido para que Deus ferisse os filisteus e cumprisse a sua vontade, cumprisse o seu decreto na história. E a pergunta foi: mas e se Sansão tivesse sido muito bonzinho, tivesse usado a sua liberdade para ser muito bonzinho? E aí foi o que eu respondi: pela providência de Deus, que inclui o decreto sobre a liberdade do homem, não tinha como Sansão ser bonzinho. Por quê? Porque Deus escolheu, levantou um exatamente cujo coração caído era necessário para aquele momento. Então não existe essa possibilidade. Esse tipo de pergunta, gente: e se fulano tivesse feito isso? E se alguém tivesse se arrependido? Deus estabeleceu as pessoas na história da redenção para elas cumprirem o propósito. E é porque Ele sabia o coração de cada pessoa, porque Ele sabia tudo aquilo que estava dentro dela, que iria cumprir aquilo que Ele decretou, que Ele escolheu aquela pessoa para aquilo determinado. Se houvesse a possibilidade, isso é difícil, por isso que eu falei, hoje são temas difíceis, mas eu só estou continuando o embalo da semana passada, então está tranquilo. Se houvesse a possibilidade de Judas não trair Jesus, ele não teria sido escolhido. Era necessário um traidor, era necessário um ímpio, era necessário alguém cujo coração não foi regenerado pela graça. Judas era necessário para o cumprimento da promessa, para o cumprimento da profecia do Salmo. Então não existe essa possibilidade, a gente não faz teologia com isso, percebe? Porque se a gente fizer teologia com e se, é tipo aquela série da Marvel, né? E se, aí eles saem criando um montão de história paralela, né? E se o Capitão América tivesse perdido a batalha? Isso... Gente, não é assim que a gente faz. A história é regida por um soberano. Não existe e se debaixo de um soberano. É aquilo porque assim Deus o quis. Qualquer coisa que a gente tentar fugir disso, vai ser viagem da nossa cabeça. Não vai levar a lugar nenhum. Vai nos afastar da verdade que a Bíblia nos traz, que Deus é soberano, Ele rege a história para a sua própria glória. Então a gente viu isso, que a providência então é essa ação divina. E essa ação divina, ela acontece principalmente por 3 meios ordinários. Os meios necessários, os meios livres e os meios contingentes. Lembra que a gente falou sobre isso também? Então, bem rapidinho, o que são os meios necessários? São aqueles meios mais comuns, mais triviais e que estão estabelecidos naturalmente. Um exemplo são as leis da natureza. As leis da natureza, regendo a natureza, são usadas por Deus para a sua própria vontade, para a sua própria glória. Então, a gente vê Deus usando a própria criação debaixo das suas leis, de acordo com as suas leis, para cumprir a sua própria vontade. Por exemplo, os 7 anos de seca no Egito. Não foram estabelecidos e decretados por Deus? Não foram premeditados por José, porque isso lhe foi revelado? Mas essa seca aconteceu. Inclusive, eu estava lendo essa semana um artigo sobre o Apocalipse babilônico, que foi uma grande seca naquela região, justamente nos tempos de José. É lógico que o artigo não falou que, não fez nenhuma menção bíblica, mas aquela era a seca descrita ali no final de Gênesis. Então houve sim uma seca, e a gente tem registros históricos e geográficos de que houve uma seca, um evento natural aconteceu.
Mas esses eventos são usados por Deus. Um outro exemplo bem rápido, o terremoto que quebrou a cadeia onde estava Silas e Paulo. Um terremoto é algo natural, infelizmente aconteceu um agora, essa semana. Mas naquele momento, é o que a gente diz, mas naquele momento, quando Silas e Paulo, exatamente, Silas e Paulo não pediram um terremoto, eles só estavam cantando e louvando a Deus e orando. Eles nem pediram para ser libertados, percebe? Mas um terremoto ali naquele momento, um abalo sísmico, algo natural, obedecendo às leis de Deus, foi usado para cumprimento do propósito de Deus para aqueles homens, ali em Atos. Então esses são os meios necessários. Ok? Um outro meio necessário é a pregação da palavra. Quando eu prego a palavra, quando um de nós prega a palavra, a nossa pregação é humana, a nossa dicção, a nossa elaboração humana não tem poder nenhum. É só fala e cognição de pecadores com pecadores. Mas esse meio ordinário, necessário, é o que Deus estabeleceu para que os eleitos sejam reunidos e sejam chamados para a glória de Deus. Percebe? Um outro exemplo de meio necessário. A gente viu também os meios livres. Então, os meios livres são justamente as ações e as decisões e escolhas morais de criaturas morais, ou seja, de anjos e de demônios. Deus, então, usa a nossa liberdade de escolha. Mas tem liberdade de escolha? Tem, a gente conversou muito sobre isso semana passada, mas eu vou reformular um pouquinho aqui. Relembrar, melhor dizendo. Então, essas escolhas, essa liberdade moral, ela existe e Deus se vale dela para cumprir a sua vontade. E eu dei o exemplo de Judas aqui, o que eu acabei de dizer. Judas, livremente do seu próprio coração, quis trair Jesus. Antes mesmo daquele texto do cenáculo que Jesus se despede, Satanás se apossa de Judas para entregá-lo, muito antes disso a gente lê um outro texto em Mateus de quando Judas vai vender Jesus. Ele chega aos fariseus e oferece: o que vocês vão me dar para eu entregar ele? Lembram desse texto que a gente leu? E aí então eles falam: olha, 30 moedas de prata, beleza, pagaram ele, e o texto diz: e daquele momento em diante ele procurava dia e noite ocasião para entregá-lo. Antes mesmo de Satanás entrar em cena, percebe? Foi a liberdade de Judas. Mas essa liberdade ainda está a serviço do Deus Todo-Poderoso. Porque a liberdade da criatura é uma liberdade limitada. Não existe liberdade por excelência, a não ser no ser de Deus. O ser de Deus, o Senhor, é o único ser que é verdadeiramente, integralmente, por excelência, livre. Nós não temos essa liberdade. A nossa liberdade, e é aquilo que eu chamei na semana passada de grau de liberdade, ou seja, o nosso círculo, os limites da atuação da nossa liberdade, são cerceados pela nossa disposição, por aquilo que o nosso coração nos permite fazer. Então, o nosso coração é pecador, é pecaminoso. A disposição do nosso coração é para o mal. Então, não é possível que um coração cuja disposição natural seja inclinada para o mal, venha livremente, naturalmente buscar a Deus. É por isso que Paulo, ecoando o Salmo, vai dizer: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há nenhum justo. Por quê? Porque a disposição é má. E quando Deus nos entrega a nossa própria disposição, tudo que nós temos é pecado, é maldade, é endurecimento de coração. Então a gente precisa se libertar dessa ideia de liberdade irrestrita. Isso é ilusório. Isso não existe, irmãos. Isso não existe, tá bom? E por último, os meios contingentes, que são aqueles que para nós parecem aleatórios, parecem coisas do acaso, mas na realidade tudo está regido pelo Senhor. E aí eu também disse, que algo ao acaso na matemática, na física, é simplesmente algo que ainda não foi modelado, não foi identificado, não foi colocado numa fórmula. Então a gente não pode antecipar aquele evento por falta de conhecimento das condições. E por isso a gente chama isso de acaso. Mas não existe acaso para Deus, porque Ele tem plena consciência de todas as condições. E Ele usa todas as condições, as livres e as necessárias,
para governar todas as coisas, de modo que para nós, em alguns momentos, parece ser ao acaso, mas nunca é o acaso. Esses são os 3 meios ordinários, porque sabemos que Deus é livre, e como eu disse, Ele é inteiramente livre, livre por excelência para agir como Ele quiser. Então, em alguns momentos, Ele vai ferir sim os meios necessários. Ele vai, por exemplo, Jesus vai andar sobre as águas. Ele vai ferir o meio livre. Como assim? Deus vai ferir a minha liberdade? Sim, Ele vai conduzir de acordo com a vontade dEle. Então, por exemplo, quando a gente vê lá em Reis, o profeta Micaías profetizando contra Acabe, há uma conversa ali de Deus com os anjos dizendo: quem vai descer para enganar Acabe? Quem vai ser espírito mentiroso para os profetas de Acabe? E aí um dos anjos fala: eu vou. Então vai lá e desce e engana os profetas. Muitas vezes Deus faz isso, cerceia, Ele fecha ainda mais o cerco da liberdade, da nossa liberdade para a sua glória. Mas sabe por que é difícil a gente ouvir isso, entender isso? Porque isso fere o nosso egocentrismo. É difícil demais para o ser humano admitir que não é livre. É difícil demais para o ser humano admitir que não é autônomo. É difícil demais para nós admitirmos que nós não somos o centro do universo. O mais difícil da doutrina da providência e do que a gente vai ver hoje, que é o problema do mal, não é a doutrina em si, é o nosso coração. E aí a gente conclui hoje o estudo do capítulo 5 respondendo a uma grande questão da fé cristã, que é a questão do problema do mal. Antes da gente entrar nela, alguma dúvida, irmãos, de tudo que eu falei aqui nesse rápido resumo, ou que ficou da aula passada e vocês ficaram pensando durante a semana? A hora é agora. Vai lá. Como que eu vou tomar até mais um gole, cheio de sede. Vontade permissiva de Deus. Está dentro desse contexto também, tem algumas interpretações assim, essa questão da Deus permite acontecer, a gente usa muito isso em alguns momentos, né? E acho que pela sua fala a gente consegue entender, mas em alguns momentos a gente traz um pouco de... a gente deturpa esse sentido, né? Ah, Deus permitiu. Ao morrer alguém da sua família, você vai consolar, porque Deus permitiu. A gente usa de forma talvez... Sim. Isso daí, isso é muito importante, é uma discussão que a gente vai ver logo no parágrafo 4º. Aqui no parágrafo 4º, ele vai discutir exatamente sobre a permissão de Deus. E essa vontade permissiva. Então, é Deus exercendo a sua vontade, permitindo que as coisas aconteçam. A gente vai falar disso. E aí, se não ficar claro, levanta a mão de novo, que aí a gente trabalha mais um pouco. Beleza? Mas vamos lá, gente. O que é esse problema do mal? O que é essa questão do mal que se levanta contra a fé cristã? Normalmente, o pessoal se diz o seguinte: se Deus permite a continuidade do mal, porque Ele não pode detê-lo, presta atenção aqui, gente. Se Deus permite a continuidade do mal, porque Ele não pode detê-lo, então Ele até pode ser bom, mas Ele não é todo-poderoso. Entendeu? Isso é um argumento contra a fé cristã. Se Deus permite a continuidade do mal, mas Ele não pode detê-lo, então Ele não é todo-poderoso. Ele até pode ser bom. Por outro lado, eu poderia dizer o seguinte: não, Deus pode sim impedir o mal, mas Ele não o impede. Então Ele até pode ser todo-poderoso, mas Ele não é bom. Esse é um questionamento contra a nossa fé cristã. Basicamente é o seguinte: se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele permite o mal? Por que Ele permitiu o surgimento do mal? É essa a pergunta que a gente precisa responder hoje. É uma pergunta difícil, mas a gente vai responder com a graça de Deus. Gente, o problema do mal, essa questão do mal, é uma questão de fé. O que eu quero dizer com uma questão de fé? Não é necessariamente algo sem lógica, e às vezes as pessoas usam essa frase, essa expressão questão de fé da maneira errada. Então, quando não quer explicar ou quer fugir da explicação, ou não quer entender, ou não consegue entender, não, isso aí é uma questão de fé. Em outras palavras, aceita. Entendeu? Aceita.
Mas quando eu digo que é uma questão de fé, eu estou indo muito mais além disso. Eu quero dizer que é uma questão de confiança no Senhor, naquilo que Ele nos mostrou como realidade. Isso vai exigir de nós humilhação e humildade, porque a gente vai precisar se desfazer de conceitos que na nossa cabeça já estão muito entranhados. É a mesma coisa com a liberdade. É difícil a gente chegar e falar assim, olha, você não é totalmente livre, e Deus sim pode cercear a sua liberdade de acordo com a sua vontade. Isso é ofensivo para algumas pessoas. Então, é uma questão de fé nesse sentido. E a fé, de novo, pelo conceito bíblico, a gente vê na Escritura que a fé parte da razão. Ela tem um objetivo, uma convicção, é uma certeza. E quando a gente olha para o problema do mal, a gente precisa construir no nosso coração, desenvolver no nosso coração, uma convicção de que tudo que Deus faz é bom e é para a sua glória. Você não vai conseguir entender isso se você não tiver fé, ou seja, se você também não tiver a convicção de que o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus salvador, resgatador. Então, não é uma mera questão lógica. E muitas vezes eu vejo até crentes entrando em debate com não cristãos, tentando convencer só de maneira lógica a origem do mal. Mas a verdade é a seguinte, irmãos, antes a gente precisa crer que existe um Deus e a gente precisa confiar que Deus permitiu a existência do mal e a continuidade do mal, porque Ele sabia que esse era o melhor a ser feito para a sua glória. Isso nasce da nossa confiança em Deus. E eu queria fazer um breve parênteses aqui sobre a glória de Deus. Porque esse daqui é o grande argumento, tanto da providência quanto do problema do mal, que está dentro da providência. É tudo para a glória de Deus. E algumas pessoas poderiam nos perguntar, mas vem cá, Deus fazer tudo isso, inclusive permitir o mal, permitir o sofrimento alheio, para a sua glória, não faz de Deus um ser vaidoso? Um Deus egoísta? Como que vocês responderiam isso, gente? Olha a minha pergunta. Agora, eu acrescentei a aula passada e dificultei ainda mais, né? Então, um Deus que faz tudo para a sua glória, inclusive permite coisas ruins e decreta coisas ruins para a sua glória, não seria um Deus egoísta? Inclusive, ensinar a gente a viver um dia de cada vez, que é o que Ele manda. A gente a viver um dia de cada vez. E nós temos uma dificuldade muito grande de viver um dia de cada vez. E Deus muitas vezes testa a gente o tempo todo até a gente aprender isso. O dia que a gente aprende, a gente começa a entender o que Deus coloca na vida da gente. Parece que abre o entendimento da gente. E tudo que vem, o que a gente busca em oração, Ele mostra o porquê que fez. A esperança da gente se renova cada manhã. E aí a gente tem a perseverança de continuar caminhando na vida, porque sabe que tem um Deus grande na vida da gente. Amém. Isso que você fala é muito importante, porque de fato, quando a gente analisa só o evento solto, separado, um evento de maldade, um evento de sofrimento, fica muito difícil a gente reconhecer um Deus soberano. Muitas vezes a gente vai ter um parágrafo só disso, Deus permite em nós o sofrimento e a maldade para a nossa edificação, para o nosso crescimento, sim. E a gente só vai ter consciência disso quando a gente olha o todo. Então, muito da nossa dificuldade de entender como que um Deus bom, perfeito, de amor, permitiu a existência do mal e permite a continuidade do mal, e eu não estou falando só na nossa vida,
eu falo do mal como um todo, parte também da nossa incapacidade de enxergar o todo da realidade. De enxergar o todo da realidade. Mas ainda assim, por que Deus fazer tudo para a sua glória, inclusive ter permitido a existência do mal? Ele não poderia ter freado Satanás e seus anjos antes da rebelião? Ele não poderia ter criado a nós perfeitos sem a predisposição para o pecado? Aquilo que eu falei lá atrás sobre a inclinação para o pecado, que não era pecado, mas tinha um potencial de pecado, lembra que eu falei isso? Deus não poderia, por que Ele criou isso tudo? Para a sua glória, é a resposta. Mas isso não faz de Deus um Deus vaidoso, um Deus egoísta? Não por um simples motivo. A glória de Deus não é semelhante à nossa glória. Quando um ser humano faz algo para a sua própria glória, aquela glória, aquele louvor, aquele reconhecimento, simplesmente reforça quem aquele ser humano é. Ou seja, nós nos definimos pela glória que a gente recebe dos outros. É ou não é? Se a gente não recebe glória, se a gente não recebe honra, mas desonra dos outros, provavelmente a gente vai construir traumas. Não é assim? Se a gente recebe glória, se a gente recebe louvor, a gente vai construir os nossos méritos, as nossas virtudes. Às vezes isso pode ensoberbecer o nosso coração. Mas a verdade é, a glória que o ser humano recebe define a sua identidade. Nós nos definimos por aquilo que a gente recebe dos outros. Mas Deus não é assim. A glória de Deus não o define. A glória de Deus é resultado de quem Ele é, percebe? Então Deus não precisa receber glória de ninguém para Ele ser Deus. Um soberano, um ser humano, ele precisa receber glória dos outros para que aquela glória, aquela autoridade, por exemplo, seja reconhecida como tal. Imaginem, por exemplo, um influencer, um artista. Ele só vai ser o artista que ele é se ele receber todos os seguidores, todos os likes, todos os louvores, toda a glória. Percebe? Se eu chegar aqui amanhã, não, eu sou um popstar. Tá bom, pastor, mas você tem quantos seguidores no Instagram? Não tem nenhum, não. Ninguém quer me seguir, não. Mas quem te falou? Não, eu falei, não preciso de ninguém. Vou falar que eu sou doido. Percebe? A nossa glória é alheia. A gente precisa construir quem nós somos a partir da glória alheia. Deus não é assim, Ele não precisa disso. Então, quando Ele faz tudo para a glória dEle, simplesmente é resultado de quem Ele é. É impossível Deus fazer algo que não seja para a glória dEle, senão Ele estaria negando quem Ele é. Perceberam a diferença? E por isso que Deus pode, inclusive, permitir a existência do mal, permitiu o surgimento do mal, para a sua glória. E nem por isso ele deixa de ser mal. Deixa de ser bom. Ok? Dúvidas? Vai lá, William. Talvez a primeira pergunta do Brecht se consiga bastante na resposta. O fim principal do homem, glorificar a Deus e deleitar-se nele. Há uma ligação direta entre o deleite e a glória de Deus. Então a glória de Deus não é, como o senhor disse, ele carente precisando disso, mas é um compartilhar de revelar-se ao próprio homem aquilo que ele é, e o homem encontrar nessa revelação da glória de Deus a sua fonte de satisfação. Então não é só para ele, como o senhor mencionou aí, ele é egoísta que é só para ele, é a causa do deleite do homem. Então viver para a glória de Deus, ver esses acontecimentos todos que às vezes fogem da nossa compreensão, tudo isso resultará em glória para Deus e deleite para o seu povo. E esse ponto é importante, porque isso daí é muito bom, uma boa colocação, porque isso marca exatamente essa diferença que eu quero tratar. Uma glória egoísta se deleita na própria glória. O objetivo é o deleite de si mesmo. É lógico que Deus se deleita quando nós glorificamos, não tem dúvida disso. Mas a finalidade de nós glorificarmos a Deus, a finalidade na nossa vida é o nosso deleite e não o de Deus primariamente. Ele faz porque Ele merece, porque Ele é, e ponto. Ele não carece disso.
Se fosse assim, Deus seria incompleto até o momento em que ele começou a criar as coisas. Ele teria passado uma eternidade incompleto. E não é assim. Ele sempre foi majestoso. Ele sempre foi completo, ele sempre foi íntegro. Esse é o nosso Deus. E então aqui no parágrafo 4º, agora sim a gente entrando na confissão, aqui no boletim, os irmãos podem acompanhar, a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, ou seja, o controle de Deus de todas as coisas, de todas as criaturas, que essa sua providência, a sua onipotência, se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Irmãos, antes que alguém pergunte, eu vou fazer a pergunta: Deus decretou a queda, sim ou não? Deus decretou a queda, sim ou não? Sim. Isso faz de Deus um Deus mau? Não. A gente vai entender por quê. Vejam, não é fácil a gente dizer isso, que Deus decretou a queda. Não é o mesmo que dizer que ele derrubou o homem. Não é o mesmo que dizer que ele rebelou Satanás na sua existência. Vamos lembrar dos meios livres, mas ele decretou a queda. E aí, já entrando um pouco da vontade permissiva, não é simplesmente que Deus permitiu a queda. Porque às vezes, gente, o pessoal quer passar pano quente, tipo, livrar a cara de Deus, sabe? Como se Deus precisasse da nossa ajuda para alguma coisa. Não, peraí, Deus não é tão mal assim. Ele só permitiu, sabe? Gente, ele decretou. Se Deus é soberano e a providência dele está sobre tudo e todos, não tem essa só de permitir. Ah, não, ele permitiu o homem, mas sabe como é que é, né? O homem se rebelou. Gente, isso não é um Deus que é soberano. Nada foge da vontade de Deus. É exatamente isso que a gente acabou de ler. Todas as coisas, inclusive a queda, inclusive a existência do mal, inclusive o surgimento do mal na criação, tudo aconteceu pela sua sabedoria, pela sua imutável e infalível sabedoria, vontade, decreto. Irmãos, quando a gente então olha aqui para o que a confissão diz, aí voltando no capítulo 1º, no parágrafo 1º, e aí eu queria ler o capítulo 3 do parágrafo 1º, se estiver aí, Pedro, da confissão, botar aqui, por favor, para o pessoal ler, que aqui no boletim está só o capítulo 5, não está não, eu leio, não tem problema não. Capítulo 3º da confissão de fé, parágrafo 1º, desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteradamente, ou seja, Deus ordenou de forma livre, apareceu aí, Deus ordenou de forma livre, ele não foi obrigado por ninguém, e inalteradamente, ou seja, aquilo que Deus ordenou vai acontecer, não é uma possibilidade, de fato vai acontecer, tudo quanto acontece, e isso inclui a rebelião de Satanás, isso inclui a queda do homem, isso inclui o pecado na terra. Tudo é tudo, irmãos. É por isso que a confissão continua. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado e nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, se a gente une o que o capítulo 3 da confissão sobre os decretos de Deus está nos dizendo, junto com o capítulo 5, parágrafo 4º, a gente vai ver que todas as coisas que acontecem, inclusive as ruins, inclusive a existência do mal, elas envolvem a sabedoria de Deus, a bondade de Deus e a santidade de Deus. Isso com a finalidade de glorificá-lo. E os meios que Deus utiliza é a liberdade individual das criaturas, pelos meios contingentes e ordinários. Ou seja, quando Deus criou os anjos, ele criou os anjos com um potencial para se rebelar. E foi o que Satanás fez e carregou consigo uma horda de anjos, uma parcela dos anjos. E quando Deus criou o homem, ele criou também o homem com esse potencial para pecar, para se rebelar
na rebeldia do próprio Satanás. O exercício dessa rebeldia foi o exercício da liberdade, tanto dos anjos caídos, quanto dos homens. Porém, isso não estava velado para Deus. Ele os criou com esse potencial, sabendo que isso ia acontecer. Agora, onde é que entra a nossa dificuldade? Que a gente quer crer num Deus que é perfeito ao nosso entendimento. Que tudo ocorra muito bem. E normalmente, quando a gente questiona Deus sobre a existência do mal, é porque a gente está olhando para nós mesmos. A gente está olhando para o mal na nossa vida. E a gente diz, se Deus fosse bom, isso não ia estar acontecendo comigo. A gente não está preocupado com o mal ontológico. A gente não está preocupado com a existência do maligno. A gente só está reclamando por que a gente sofre. A verdade é essa. A gente não aceita um Deus que é soberano e deixa a gente sofrendo. E aí a gente quer colocar na conta de Deus esse problema. Não é porque a gente é muito bom, porque a gente tem um coração enorme e a gente sofre com o mal da humanidade, porque a gente sofre com a queda dos anjos. Não, gente. É porque, para variar, o nosso coração egoísta quer a nossa glória, quer tudo para o nosso bem, do nosso jeito, quer tudo e todos, inclusive Deus, de joelhos diante de nós. Então a gente quer resolver o problema do mal colocando a imperfeição do nosso coração em Deus, ou no nosso entendimento sobre Ele. Por isso que eu disse, é uma questão de fé, não é uma questão de lógica. Porque a gente tem que estar unido ao Senhor Jesus, a gente tem que estar unido a Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, a ponto de confiar nele, a ponto de confiar que isso, de fato, é para a glória dele, isso é o melhor que poderia acontecer. Não é uma questão de lógica, é uma questão de conhecimento íntimo do Senhor, que vai construir a nossa convicção sobre o ser de Deus. E isso vai resolver o problema de nós no nosso coração. O problema do mal no nosso coração. Eu não vim aqui trazer todos os perfeitos argumentos para vocês convencerem todo mundo. Eu vim mostrar para vocês que o problema do mal começa corrigindo o mal do nosso coração. Pode falar, Carla. Se rebelar. Exatamente. E vocês podem ter certeza, existe muito mais distância entre nós e Deus do que entre um peixe beta e nós. Exatamente. O grande problema, irmãos, e nessa doutrina da providência fica muito claro, é que a gente tenta projetar as nossas categorias às categorias de Deus. Ou seja, a gente tem uma ideia de liberdade, então a gente quer agora imprimir essa ideia de liberdade sobre aquilo que a Bíblia nos fala sobre liberdade.
A gente tem uma ideia de glória, de soberania, e a gente quer imprimir e projetar isso e falar, não, soberania não é isso. Mas a gente vê que na Bíblia ela vai confrontar as nossas categorias. E esse é um bom estudo bíblico, é exatamente isso. É a gente reformular as nossas categorias. E aí, então, entrando nessa permissão, nesse meio permissivo, e aí, de novo, irmãos, quando eu falo que a permissão de Deus, não é simplesmente que Deus soltou todas as coisas. Isso é o que a gente chama de teísmo aberto. Isso não é bíblico. Deus não simplesmente soltou todas as coisas, cada um na sua liberdade, e Ele permitiu e agora está ruim por nossa culpa. Está ruim por nossa culpa, mas Deus assim decretou que fosse. E aí a confissão continua, dizendo o seguinte, no parágrafo 4º aqui. E isso o quê? Essa onipotência que se estende até a queda e a todos os pecados dos anjos e dos homens. Okay? Então, essa onipotência, isso não ocorre por mera permissão, mas por uma permissão, me perdi aqui. Uma mera permissão, mas por uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sabe poderosamente os limita, regula e governa em múltipla dispensação. Irmãos, eu trouxe aqui, eu estava lendo aqui no boletim, porque na verdade eu trouxe aqui a tradução do original. A gente não faz isso só na Bíblia, não. Às vezes tem que fazer no texto da Confissão de Fé também. É um texto em inglês do século XVII. Então, às vezes, alguma coisa fica por aí. Então, na verdade, esse pedaço aqui seria melhor traduzido da seguinte forma. E isso não por uma mera permissão, mas com a permissão, unida a uma limitação sábia e poderosa. Não fica muito claro isso no nosso texto. O que a confissão está dizendo aqui? Que a permissão de Deus vem em conjunto a ela uma limitação da nossa agência. Ou seja, aquilo que Deus permite, Ele também cerca, Ele cerceia. Então, a nossa liberdade é uma liberdade restrita, sim. Deus não vai nos entregar a liberdade total do nosso coração. Ele muitas vezes vai restringir a nossa liberdade para que a gente não faça mal contra nós mesmos, para que a gente não faça mal uns com os outros. Se vocês perceberem, irmãos, quando a gente olha para o mundo, embora jaz do maligno, embora ele esteja realmente condenado e precise ser refeito de novo e será por Cristo Jesus, ele não é tão ruim quanto ele poderia ser. Vocês concordam com isso? Se a gente parar para pensar em toda a disposição do homem para o pecado e para a maldade, o mundo não seria muito pior? Eu estou assistindo agora um documentário sobre a Guerra Fria. E é interessante porque a Guerra Fria é exatamente isso. Uma guerra, e aí no documentário diz, uma guerra entre duas potências com forças nucleares que tem a capacidade de dizimar a existência humana. Então, por que é uma Guerra Fria? Porque se esquentar essa guerra, todo mundo morre. Ninguém ganha. Então, é uma guerra que precisa permanecer fria. Em outras palavras, é uma guerra que precisa ser cerceada, que ela precisa ser restrita. Porque se a maldade de qualquer um dos estadistas exceder, todo mundo morre. O ser humano é extinto. A Guerra Fria nada mais é do que uma boa ilustração da maldade do homem. Se Deus não manter frio o mal no nosso coração, rapidamente a gente se autodestrói como humanidade. Então é isso que a confissão de fé está dizendo. Mesmo essa permissão de Deus não é uma permissão cega, não é uma permissão que nos dá inteira liberdade. Para a sua glória, Ele também restringe a nossa liberdade. E muita dessa restrição é para o nosso próprio proveito, é para a preservação do ser humano nessa vida, é para a preservação dos eleitos. Porque se Ele entregasse o ser humano à sua própria maldade, a gente já teria se aniquilado como sociedade. Então a confissão de fé nos mostra que até mesmo essa liberdade é uma liberdade cerceada, é uma liberdade cercada. E o melhor exemplo que a gente vê no livro de Jó, e eu peço que os irmãos abram em Jó, no capítulo 1, versículo 6. E aqui esse é um ótimo exemplo de liberdade cerceada.
No caso, na pessoa de Satanás, mas cabe também aos seres humanos. Vejam o seguinte, o que eu quero que os irmãos se atentem? Que primeiro, foi Deus quem apresentou a Satanás o caso de Jó. Vamos lá, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus, aqui são anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, versículo 7, Jó 1. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha o versículo 8, quem é que traz Jó para a cena? Deus. Pô, Jó estava tranquilo, estava na dele, não foi nem o diabo. Foi Deus que provocou o diabo. Na liberdade de Satanás. Ok? Satanás é um ser livre, embora restrito. Observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, figura de acusador, aqui ele ainda é o acusador na presença de Deus. Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem, obra das tuas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás pediu para Deus, para ele tocar na vida de Jó? Olha como é que a gente guarda a narrativa de forma errada às vezes, né? Na visão de Satanás, na perspectiva do diabo, quem deveria e quem teria autoridade de tocar na vida de Jó? Deus. A única coisa que Satanás falou foi o seguinte, olha, estende a tua mão e toca na vida dele. Não partiu nem dele, do tipo, deixa ele na minha mão então para ver. Percebe? Tudo parte de Deus nessa narrativa. Deus está conduzindo a narrativa na liberdade de Satanás contra Jó. E aí então, versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Aí agora, liberdade, cerceada, somente contra ele não estendas a mão. Perceberam? É assim que Deus age. É assim que Deus usa o mal ao seu favor. E embora os sofrimentos de Jó tenham sido terríveis, terríveis, o livro de Jó, agora pula lá para o capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42, finalzinho, versículos 5 e 6. A confissão de Jó, conclusão de Jó, depois de tudo que ele passou e que ele não ficou sabendo do início. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, no final das contas, reconheceu a majestade de Deus, que Deus pode fazer o que Ele quiser, que Ele pode permitir o mal, e ainda assim Ele é Deus. Essa é a conclusão de Jó. Jó aprendeu, da maneira mais dura possível, que Deus é soberano, inclusive sobre o mal, inclusive sobre o pecado. Mas Ele usa da liberdade, e é por isso que Ele não é o autor. Porque essa liberdade é do próprio ser humano, são dos próprios anjos. Da onde isso vem? Qual é essa origem? Isso a gente não consegue explicar, irmãos. O máximo que a gente pode ir é dizer que quando foi criado, anjos e homens foram criados bons. Não foram criados com maldade. Caso contrário, Deus seria o autor do mal. Mas eles, criados, uma vez criados, tinham esse potencial para, ao se rebelar, concretizar e tomar mal para si e transformar a sua natureza. E isso é muito importante. O pecado do homem, que ocorreu de forma livre através de Adão, teve o potencial de transformar a sua natureza, não teve? Ele foi degenerado. Ok? O homem era bom, perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. A sua ação livre naquele momento tinha o potencial, e de fato aconteceu, de degenerar o ser humano.
Agora, o homem degenerado não tem mais o potencial de se regenerar. Por isso que a obra do Espírito Santo é fazer-nos nascer de novo. Da onde vem o mal? Do potencial livre de degeneração própria que anjos e homens tinham quando foram criados. Isso não é o mal em si, percebe? Mas uma vez degenerados, nenhuma criatura tem capacidade de se regenerar. E aí por isso a obra do Espírito Santo em nos regenerar, em nos fazer nova criatura, em fazer aquilo que a gente não pode mais fazer. E a regeneração é muito mais poderosa em termos dos seus resultados do que a primeira criação. Porque uma vez homens regenerados, não mais terão o potencial de se degenerar. Uma vez santos e irrepreensíveis, revestidos de glória, nunca mais teremos a capacidade, o potencial para nos rebelarmos novamente. E glória a Deus por isso. Foi necessário a queda para essa regeneração, para a glória de Deus. É só até aí que a gente pode chegar. Dúvidas? Não? Então vamos seguir. Parágrafo 5º. O muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregue a muitas tentações e corrupção do próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do próprio coração, a fim de que eles sejam humilhados para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Então aqui a confissão está antecipando um questionamento que é o seguinte: ok, entendemos da onde vem o mal, entendemos que Deus não é o agente ativo do mal, mas o ser humano, na sua liberdade, ou os anjos, na sua liberdade caída, eles mesmos agem malignamente e por isso endurecem o seu coração e se entregam aos seus próprios pecados, ok? Então a pergunta é a seguinte: mas por que crentes então, igual eu falei agora, regenerados pelo Espírito Santo, ainda pecam? A grande pergunta aqui é o seguinte: o pecado não é tão ofensivo para Deus? Ele não nos deu o seu Filho para nos resgatar da morte do pecado e da escravidão do pecado? Então por que Ele permite que pequemos? Porque muitas vezes Deus nos entrega a caminhos malignos. Se isso ofende a Ele, e ofende muito mais quando são os seus filhos comprados pelo sangue de Cristo que o fazem. Essa é a pergunta. E aí então foi o que a gente disse agora, e conversamos agora. Muitas vezes o sofrimento, o pecado permitido, e aqui não é o sofrimento circunstancial não, tá, irmãos? Uma doença, alguma coisa assim não. Mas é um sofrimento que vem como consequência do pecado, e às vezes o próprio pecado. Às vezes um próprio pecado nosso. Às vezes a gente tem coisas com Deus e fala: Senhor, mas eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais pensar dessa forma, eu não quero mais agir assim. A gente tem pecados que a gente luta arduamente para se libertar, e muitas vezes a gente pergunta: Senhor, eu quero te glorificar, eu não quero pecar contra o Senhor. Por que você não tira isso de mim? Não é assim muitas vezes? E aí a resposta está aqui. É para o nosso crescimento, é para a nossa edificação, é para a nossa humilhação, é para nós nos lembrarmos que precisamos depender do Senhor. Deus não tem prazer no nosso pecado, mas muitas vezes Ele vai permitir o nosso pecado e as consequências dele para nos humilhar e nos moldar segundo o caráter de Deus, segundo o caráter de Cristo. É exatamente isso que a confissão está nos ensinando, e a gente vê isso claramente em Hebreus 12. Abram comigo rapidinho Hebreus 12, versículos 9. Hebreus 12, versículo 9. Hebreus 12, 9. Além disso,
tínhamos os nossos pais, segundo a carne, né, pais biológicos, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, e aqui viveremos para Hebreus, a vida eterna. Pois eles, os pais biológicos, humanos, né, terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, por que Deus permite muitas vezes o pecado em nós e nos castiga por causa dele? Olha que doideira. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Deus permite o pecado, que a gente caia em pecado. Permite. Pelo seu decreto. Ok? E ele então nos corrige por causa disso. Mas a gente sai mais santificado. Davi, quando adulterou com Batseba, ele agiu na sua liberdade? Sim ou não? Isso foi decretado por Deus? Sim ou não? Sim. Davi foi castigado pelo que ele fez? Sim ou não? Mas aquilo serviu para a sua regeneração. E a gente tem o Salmo 51 hoje. E da mesma Batseba veio Salomão. A linhagem continuou pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas aquela tragédia que envolveu a maldade do coração de Davi, um homicídio e a morte de um bebê, porque o filho nasce e morre depois, foi necessário para a santidade de Davi. Porque Deus é soberano e Ele usa todos os meios a seu favor. Perceberam? Sim. Quando Paulo fala que quando eu for fraco, eu sou forte, fraquezas, ele está relacionado com esse. Tá sim, exatamente. Inclusive, esse texto é aquele do espinho da carne. E aí há uma grande discussão, o espinho da carne, emissário de Satanás, que 3 vezes Paulo pediu para Deus e Deus não tirou da vida dele. E aí, então, isso para a sua glória. E aí o que Paulo aprende? A minha graça te basta. E aí a conclusão exatamente de Paulo é: porque quando eu sou forte, é quando eu sou fraco é que sou forte. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu me fortaleço nas minhas fraquezas. O espinho da carne, irmãos, a gente não tem como saber exatamente se é um pecado de Paulo ou se de fato é uma pessoa contra Paulo. Porque o que dificulta é esse emissário de Satanás aí. Esse emissário de Satanás dificulta demais a interpretação. Pode ser tanto alguém perseguindo Paulo, atrapalhando o ministério dele, quanto um próprio pecado dele. A gente não sabe, ok? Mas isso daí, ao meu ver, não é tão importante para a interpretação do texto. A interpretação é bem nessa linha mesmo, Reginaldo, que esse sofrimento, aquilo que Paulo clama para Deus é algo legítimo. É algo legítimo, está atrapalhando Paulo, está fazendo Paulo sofrer, seja o pecado dele, seja a maldade alheia, é maldade, é algo que é contra Deus, ou seja, é legítimo Paulo pedir isso, e Deus nega, para que Paulo aprenda a confiar em Deus, para que Paulo cresça em santidade. Isso não quer dizer que agora a gente tem carta branca para pecar, não, é isso mesmo, vou pecar mesmo para crescer em santidade. Isso daí, não, gente. Isso é loucura. Mas a gente entende isso. Mas a gente tem que continuar orando, perseverando e pedindo: Senhor, me ajuda a aprender, a crescer em santidade naquilo que o Senhor quer fazer em mim. Para que eu cresça no caráter de Deus, no caráter de Cristo, para sair dessa situação, para me livrar desse pecado, para a tua glória. Me ajuda. E se não for da vontade, que seja como Paulo: minha graça te basta. Ok? Sim. E uma coisa que tem dia que ele irrita a gente, qualquer barulhinho, dá vontade de xingar a pessoa. Então tem uns motoqueiros que aceleram na porta, esse cachorro que é o dia inteiro buzinando nas portas, sabe? Essa buzina
São coisas que nos incomodam nessa vida e a gente precisa entender que é da vontade de Deus, é verdade. Sim. É difícil. Mas a gente confia em Deus. Vamos voltar aqui para... Sim. Ele tem, exatamente, ele tem um propósito e a gente confia na vontade de Deus e na soberania dele, na providência. O parágrafo 6º, irmãos, agora vai falar sobre a maldade dos homens. Então, como que Deus usa também a liberdade para a correção dos homens maus. Então, parágrafo 6º, quanto àqueles homens malvados, então no 5 ele falou dos crentes, agora ele vai falar daqueles que não são regenerados. Malvados e ímpios que Deus, como justo juiz, cega e endurece, em razão dos seus pecados anteriores, ele não só lhes recusa a graça, pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam e os expõe a objetos que por sua corrupção tornam ocasião de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob influência dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Então, o que a confissão está nos dizendo aqui? Como que é o castigo, como que é a condenação de Deus para aqueles que não são alvo da sua graça? Ele cega-lhes e endurece o coração. Cegar aqui é para que não vejam a Deus, é para que não reconheçam que Deus existe e que Ele é soberano e que por isso os homens precisam submeter a Ele. E endurece o coração é para que não se arrependam. Então aqui a linguagem é ativa, irmãos, porque Deus é um Deus ativo na redenção e na condenação. Ok? A confissão de fé, no capítulo 3 dos decretos, vai nos dizer que Deus predestina uns para a salvação e pré-ordena outros para a condenação. Então está tudo sob o governo de Deus, está tudo sob o direcionamento do Senhor, inclusive os meios para endurecer o coração dos ímpios. E aí, de novo, para que a gente não pense que Deus está criando o mal no coração de ninguém, ou não está sendo um Deus sádico, operando maldade sobre aqueles que já estão caídos, a chave para a gente entender o parágrafo 6 é o seguinte, deixa eu achar aqui no boletim. Olha, ao final da segunda linha, ele não só lhes recusa a graça. Então, na realidade, irmãos, a origem de tudo isso é a recusa da graça. Graça é o quê? Favor imerecido, não é? Então, quando Deus nega a sua graça a alguém, essa pessoa já está fadada ao juízo e à condenação de Deus. E agora, daqui em diante, uma vez a graça negada, tudo será meio para Deus corroborar e intensificar a sua justiça sobre aquele rebelde. Perceberam? Ele não agiu com graça no início. Então vejam, a rebeldia do homem, a impenitência, ou seja, ele não se arrepender, a dureza do coração, a cegueira espiritual, não é a origem do juízo de Deus. É desdobramento de algo, de alguém que não recebeu a graça. Perceberam? Recebeu justiça. Uma vez que Deus não aplica a graça àquela pessoa, então, daqui em diante, os meios que vão aplicar o juízo de Deus àquela pessoa são todos esses que a gente leu. Mas a origem está na graça não aplicada, para execução de justiça. E para os outros, do parágrafo 5º, misericórdia. Lembra que lá atrás, em alguma EBD aí da vida, a gente definiu misericórdia? O que é misericórdia? Alguém lembra? Justiça não aplicada.
Então, a uns Deus age com misericórdia. Ele não aplica a sua justiça e age com graça. Como que ele não aplica a sua justiça? Dando Cristo como Salvador, como resgatador. A outros ele aplica justiça. Como que ele aplica a justiça dele? Ele retém a graça dele. E aí ele usa todos os meios para executar a condenação que previamente ele já tinha determinado. Ok? Então é isso que o parágrafo 6º está nos ensinando. Dúvidas quanto a esse parágrafo? Respondeu a vontade permissiva? Beleza. Aí, considerando essa possibilidade de endurecimento, ou de não amolecimento, no caso, sejam todos endurecidos, a palavra de Deus é uma das formas ordinárias que Deus usa, né? Com certeza. Na realidade, isso sempre existiu. Aqueles que não são alvo da graça, eles naturalmente vão responder à palavra de Deus, à pregação, com endurecimento. É o caso de Isaías. A vocação de Isaías é pregar para o próprio povo, e o povo ouvindo Isaías não ouvirá. Ele vai endurecer o coração dele. Mas aqueles a quem Deus separou para si, ele vai aplicar graça para que, ouvindo o profeta, aqueles poucos, eles então entendam. Exemplo claro disso é Paulo, no Areópago. Ele dá aquele discurso incrível e tal, e aí Atos diz que muitos creram, outros zombaram de Paulo. O mesmo sermão. E a gente fala, caramba, sermão incrível. Pô, Paulo mandou bem pra caramba ali no discurso cultural, pá, de fato. Mas muitos recusaram a pregação de Paulo. E aí a gente entende depois, ele vai explicar numa das suas cartas, porque a ressurreição era loucura para os gregos. Então vejam, é a mesma pregação, são as mesmas ilustrações, com fins diferentes. E aqui um parênteses bem rápido, sobre a finalidade da pregação como meio ordinário. Quando a gente sobe no púlpito para pregar o evangelho, duas coisas vão acontecer. Certamente duas coisas vão acontecer. Os eleitos, alvo da graça, serão movidos no seu interior em direção a Deus. Se não foram regenerados, serão pela pregação. Se já foram, serão fortalecidos na sua regeneração, ok? Mas aqueles que não estão no meio dos eleitos, que não são eleitos de Deus, eles endurecerão o seu coração. Toda vez que eu subo aqui para pregar, eu trago ao mesmo tempo palavra de esperança e palavra de condenação. É a mesma palavra. É o mesmo meio. Os fins vão ser definidos pela natureza do ouvinte. Daquele que recebeu graça de Deus, ou daquele que, pela vontade perfeita de Deus, teve a graça retida para si. Sobre si. Então, irmãos, é exatamente isso que a gente vê no exercício da providência de Deus. Tudo é para a glória dele, para os fins que ele já determinou. Tudo. É exatamente esse o sentido daquele versículo, que assim como a terra desce, como a chuva desce ao céu, desce à terra, rega e depois sobe ao céu, assim é a palavra que não voltará vazia. E aí algumas pessoas usam de forma equivocada. Não, mas a palavra não vai voltar vazia, então creia, porque mesmo se a pessoa negou uma primeira vez, em algum momento, irmão, não tem nada a ver. A palavra de Deus nunca volta vazia. Por isso que eu falei, eu sempre cumpro a vontade de Deus quando eu prego. Apesar de mim que sou pecador. Extremamente falho, extremamente limitado, porque a palavra é tanto condenação quanto salvação, a depender de quem ouve.
ela nunca voltará vazia, mas ela vai cumprir o fim para o qual Deus determinou. Esse é o sentido daquele texto. E assim a gente entende quando a gente vê a providência. Último parágrafo extremamente necessário para a gente concluir essa doutrina, que é difícil, que mexe com o nosso coração, que mexe com a nossa mente, porque ela toca pontos da nossa vida e do nosso entendimento que muitas vezes a gente não quer mexer, que é a nossa falsa sensação de liberdade, de autonomia, de poder, enfim. Mas é extremamente necessário esse último parágrafo. Parágrafo 7º. Como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo especial ele cuida da igreja e tudo dispõe a bem dela. Então aqui a confissão muda a nossa perspectiva em relação à ação de Deus. Porque, de novo, aí voltando para o início, normalmente quando as pessoas conversam sobre providência e sobre a existência do mal, a gente tende a manter a discussão muito na área dos argumentos e tentar encaixar um monte de argumento para justificar a Deus e as suas ações. Mas a gente ignora ou pode esquecer que isso é um compromisso do coração. A gente só vai compreender todas essas coisas quando a gente tiver um vínculo com o Senhor verdadeiro, genuíno, de fé, de confiança, de convicção, de segurança. E o parágrafo 7º nos lembra exatamente isso. Essa providência de Deus também está a serviço do bem da igreja. Então a gente não conversa tudo isso só para simplesmente aprender sobre como Deus age com os anjos e com os demônios, como Deus criou ou não criou o mal. Não. Ela é muito pessoal, ela é muito própria nossa, ela é muito verdadeira, ela é muito real. Porque a providência de Deus na nossa vida, como igreja, em última instância, é mais visível no cuidado de Deus por nós. E a gente não pode se esquecer disso. E aqui, irmãos, eu digo o seguinte: sempre que os irmãos tiverem dificuldade em entender como que um Deus bom e todo-poderoso permitiu a existência do mal e permite a continuidade do mal, lembrem-se do custo para Deus dessa providência. Deus não simplesmente, de forma soberana e permissiva, como alguns pensam, soltou todas as coisas. Ele decretou a existência do mal. Ele decretou a queda. Mas ele também decretou que o filho dele ia sofrer tudo isso. Quando Deus decretou tudo, inclusive aquilo de ruim que iria acontecer, ele também estava decretando que a maldade cairia sobre ele. E que ninguém no cosmos sofreria tanto os resultados e as consequências do seu decreto como o próprio Deus. Isso muda a nossa perspectiva, não muda? Do que simplesmente achar que é um Deus lá na sala de comando, vai morrer, vai viver, vai morrer, vai viver, cria o mal. Não. Lembrem-se disso, irmãos. Quando Deus decretou e permitiu, por conta do seu decreto, que tudo isso acontecesse, ele sabia exatamente quanto iria custar a ele a sua própria glória. Por isso ele não é um Deus vaidoso. Por isso ele é um Deus amoroso. Por isso ele é um Deus a quem nós devemos confiar. Porque você pode ter certeza, não custou nada para nós, mesmo o nosso sofrimento, mas custou tudo para Cristo. Doeu muito mais em Cristo. O peso da providência, o peso dos decretos de Deus foi infinitamente maior sobre os ombros do nosso Senhor Jesus na cruz. Mas isso tudo aconteceu para o louvor da sua glória. E é isso tudo que garante o nosso bem-estar eterno, a nossa vida eterna. Como a gente leu no início, a nossa viva esperança. São os decretos de Deus e a sua providência, que nunca falha,
perfeita, inalterada, para a sua própria glória. Dúvidas? Vamos orar? Sim. Exatamente. A Nádia está comentando que muito dessa nossa resistência vem de uma influência cultural do catolicismo. De fato, vem sim, porque a doutrina católica é uma doutrina universalista e que exime Deus da autoridade como um soberano e coloca demais, atribui demais responsabilidade ao homem, mas para tentar resolver isso, Deus vai salvar a todos, em que o inferno e as penitências é só uma meio de expurgar os pecados. Mas isso não tem base bíblica, e isso é só uma tentativa completamente humana. Na verdade, essa doutrina vai surgir exatamente ali na Idade Média, quando as pessoas estavam tentando racionalizar o problema do mal. E aí a Igreja Romana vai então criar os seus dogmas e a sua doutrina acerca do inferno, acerca do purgatório, está acontecendo ali na Alta Idade Média, para tentar de forma humana explicar aquilo que o ser humano não quer se submeter, que Deus é soberano, Ele é bom, embora ainda que Ele tenha todas essas coisas sob a sua permissão, sob o seu controle, sob o seu decreto, sob o seu governo. Mas hoje não é somente o catolicismo, não. A nossa própria cultura vai cobrar de nós uma liberdade absurda, uma liberdade sem restrição. Mas a gente sabe também que isso daí não é verdadeiro, isso é ilusório. Não existe uma liberdade irrestrita. A mesma cultura que diz que alguém é livre para fazer as suas próprias escolhas, ela também, por exemplo, vai cercear os discursos. Então, nunca falou tanto sobre discurso de ódio. Então, você pode falar algo desde que não fira a liberdade do outro. Então, já não é uma liberdade perfeita. Então, é necessário a restrição, o controle, o rigor, para favorecer a liberdade ou a falsa liberdade de poucos, de acordo com essa cultura. Sim, Carla. Exatamente. Pois não existe verdade absoluta. Isso mesmo. Né? Tudo que foge do conceito sola escritura abre para todas as coisas, para todo relativismo. Todo relativismo, todo pluralismo, então todas as verdades, né? E aí o pessoal até fala, toda verdade é verdade de Deus. De fato, toda verdade é verdade de Deus, mas a questão é a gente entender o que de fato é verdade, né? Mas a gente tem essas influências, a gente é mais influenciado do que a gente imagina, irmãos. A gente é mais influenciado do que a gente imagina. E quando a gente olha para a Bíblia e ela nos confronta, como eu disse, nas nossas categorias, aí a gente tem que dar um passo atrás, nos humilhar e confiar no Senhor. E é a melhor coisa, é na confiança do Senhor, no Senhor, que a gente vai encontrar a nossa verdadeira liberdade, que é a liberdade do pecado, que é a liberdade do mal, que é a resolução de todo problema. É no Cristo que trouxe o mal para si. O mesmo mal que ele, juntamente com o Pai, permitiu, decretou ainda na eternidade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, te bendizemos, Senhor, na tua majestade, no teu poder, na tua soberania. Não há outro como o Senhor, Pai. Não há outro que governa os céus e a terra, estabeleceu para eles leis. Não há outro, Senhor, que dota, que dá liberdade a homens e a anjos, mas que pelo conselho da sua vontade
também as restringe de acordo com os seus decretos. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Diante de quem o Senhor é, diante daquilo que mal conseguimos elaborar com palavras, nós nos colocamos de joelhos e nos humilhamos, Pai, e reconhecemos que o Senhor é Senhor da nossa vida, Pai. Pai, tenha misericórdia de nós. Sabemos, pela Tua palavra, e como lemos aqui na confissão, que de fato o Senhor, na Tua infinita e perfeita sabedoria e bondade, permite o mal, permite o pecado muitas vezes na nossa vida para a nossa própria santidade, para a nossa própria santificação. Mas também nos valendo do meio ordinário da oração, nós rogamos, pedimos e clamamos: Senhor, nos livra do mal, nos livra de tropeçar, Pai, nos livra das tentações, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Livra-nos do maligno, Pai, em nome de Jesus, para que a nossa vida seja testemunho fiel da Tua glória, da Tua existência, e que nós tenhamos no nosso coração a viva esperança do Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra, a obra de regeneração, a obra de vitória sobre o pecado, de vitória sobre Satanás, Senhor. Ele há de cumprir, Ele há de voltar, Senhor, para nos receber no reino do Teu amor. Por isso, Senhor, reforça essas verdades no nosso coração, dia após dia. Ensina-nos a confiar no Senhor e na Tua providência. Que isso nos sirva de deleite, que isso nos sirva de descanso, que isso nos sirva de segurança para a honra e glória do Teu nome até o retorno do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Dá-nos um dia de paz, dá-nos um domingo de descanso na Tua presença, dia santificado pelo Senhor. E receba-nos logo mais na Tua presença para prestarmos culto a Ti, porque assim o Senhor espera do Teu povo. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém.